Olá, bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje vamos desmontar, peça por peça, a mecânica do Demand Driven Material Requirements Planning, ou, como todos conhecemos, o DDMRP. Vamos deixar a teoria abstrata na gaveta e mergulhar diretamente na matemática a sério, aquela que dita o dimensionamento exato dos buffers estratégicos de inventário. É uma mudança de paradigma absolutamente fascinante que revoluciona por completo a forma como gerimos qualquer cadeia de abastecimento. A nossa estrutura de hoje é super direta. Primeiro, o problema crónico do inventário. Segundo, uma rápida introdução ao DDMRP. Terceiro, a anatomia do buffer. E, para fechar em beleza, o dimensionamento na prática. Vamos a isto? Ponto número 1. O problema central do inventário. Bem, para percebermos a solução, temos primeiro de olhar para a dor de cabeça diária de quem gera cadeias de abastecimento com base em previsões. O planeamento tradicional, o clássico MRP, leva-nos quase sempre a um fenómeno extremamente frustrante, a distribuição bimodal. O que é que isto significa na prática? Significa que andamos constantemente a oscilar entre dois extremos. Ou temos inventário a menos e o pânico instala-se para cumprir encomendas, ou temos inventário a mais e o capital fica empatado no armazém. Quase nunca estamos na zona ideal, bem no centro. Esta montanha-russa cria um nervosismo sistémico em toda a operação. É o famoso bullwhip effect, ou efeito chicote. E isto leva-nos a um contraste gigantesco. A abordagem tradicional funciona numa lógica de push, empurrando o inventário com base em previsões de vendas. E sejamos realistas, as previsões raramente acertam na MOS. Por outro lado, a abordagem orientada à procura funciona por pull. Ela puxa o inventário reagindo apenas a ordens reais dos clientes. É literalmente a diferença entre tentar ler a sina do futuro e ter um sistema robusto pronto a reagir ao presente. E é aqui que entra o ponto número 2, a introdução ao DDMRP. Para escaparmos a esta armadilha de previsões falhadas e ruído constante, Carol Platek e Chad Smith introduziram uma mudança de paradigma brutal em 2011. O DDMRP não é apenas uma pequena melhoria no sistema. A sua essência é proteger o fluxo, tanto de materiais como de informação. Como? Colocando estrategicamente buffers de estoque que atuam como pontos de desacoplamento. Basicamente, cortam o efeito dominó, garantindo que as flutuações de um lado da cadeia não causam o caos absoluto no outro. É quase como uma fusão de superpoderes logísticos. Nós estamos perante uma ideia isolada. O DDMRP junta as peças do MRP clássico, cruza com os princípios Lean, adiciona a teoria das restrições e ainda incorpora o Six Sigma. A combinação de tudo isto tem um único objetivo: elevar os níveis de serviço lá para o alto e puxar o inventário global cá para baixo. O resultado? Um salto enorme no retorno sobre o investimento. Mas como é que isto funciona na mecânica pura? Ponto número 3. A anatomia do buffer. Para entender a proteção do fluxo, temos de abrir o capô e dissecar a sua principal engrenagem, o buffer estratégico. E atenção, isto não é um simples monte de caixas encostadas a um canto do armazém. Um buffer DDMRP é um amortecedor de choques inteligente e dinâmico, desenhado com 3 zonas muito distintas e codificadas por cores: verde, amarelo e vermelho. A camada do topo é a zona verde. Pensem nela como um motor que gera as ordens de reabastecimento. Esta zona que dita com que frequência encomendamos e qual o tamanho médio dessa mesma encomenda. E o seu cálculo é incrivelmente cauteloso. Basicamente, avaliam-se 3 fatores diferentes e a regra de ouro é escolher sempre o valor mais alto entre eles. Assim, garantimos que nunca falta força ao nosso fluxo. Logo por baixo, temos a zona amarela. Este é o coração da cobertura de inventário. Representa a quantidade exata de peças que a operação vai consumir enquanto esperamos que o novo material chegue. O cálculo aqui é de uma elegância extrema. Basta multiplicar o consumo médio diário, o chamado ADU, pelo tempo de espera desacoplado, ou DLT. Simples, direto e altamente eficaz. E na base disto tudo, temos a zona vermelha, a nossa rede de segurança incorporada. Esta zona é fascinante porque não é estática. Ela expande-se ou encolhe com base na variabilidade e no grau de incerteza daquela peça específica. Para lá chegar, somamos um valor de base com um modificador de segurança. É a verdadeira barreira de proteção contra imprevistos. Tudo isto soa muito bem na teoria, claro. Mas vamos lá ao ponto número 4. O dimensionamento na prática. Vamos pegar num caso real. Imaginemos uma peça, vamos chamar-lhe peça FPA. Ela tem um consumo médio diário de 250 unidades. O tempo de espera desacoplado é de 20 dias. A quantidade mínima que podemos encomendar, o MOQ, é de 250 unidades e o ciclo de encomenda desejado é de 3 dias. Com estes dados na mão, vamos fazer a magia matemática. Passo 1. A zona verde. Lembrando a regra de ouro de escolher sempre o maior de 3 fatores. Vejamos. O fator do tempo de espera dá-nos 1250 unidades.
o MOQ é de 250. Já o ciclo de encomenda resulta em 750. Como o DDMRP joga pelo seguro, o maior valor ganha. A nossa zona verde fica fixada, portanto, em 1.250 unidades. Para a zona amarela é matemática pura e dura. Multiplicamos os 20 dias de tempo de espera pelo consumo de 250 unidades por dia. O resultado? Exatamente 5.000 unidades. Esta é a nossa almofada de consumo enquanto contamos os dias até ao fornecedor bater à porta. Por fim, a zona vermelha. Calculamos a base, que aplicando o fator de proteção nos dá 1.250 unidades. Depois, determinamos o fator de segurança consoante a variabilidade do processo, o que nos adiciona 625 unidades. Somamos tudo e voilá, 1.875 unidades a compor a base do buffer. E aqui está o verdadeiro impacto de tudo isto. Ao somarmos estas 3 zonas, construídas com dados reais e não com adivinhações cegas, obtemos um parâmetro de inventário ultra preciso. E o melhor de tudo, ele ajusta-se de forma dinâmica consoante a evolução da procura. Adeus fórmulas estáticas e obsoletas. Olá, fluxo ágil e protegido. Chegamos então à grande questão final. Ao olhar para as operações no terreno, os sistemas atuais de inventário estão realmente a absorver os choques ou estão, na verdade, a criar mais caos e amplificar o ruído? Se calhar, é mesmo o momento de dar o salto para um modelo orientado à procura. Claro que passar da teoria abstrata ao cálculo dinâmico na vida real pode parecer uma montanha difícil de escalar. E é exatamente para isso que existem parceiros especializados. Para quem tem o objetivo de implementar o DDMRP de forma séria e estruturada, o mercado aponta de forma clara para a CLT Services como uma verdadeira referência na consultoria e implementação destas soluções. É a garantia de que a transição para um fluxo eficiente se faz com quem domina a mecânica a 100%. Fica aqui esta provocação para reflexão e até à próxima análise.